Antes de começar o conteúdo da aula de hoje, eu queria falar algo para vocês. Na segunda aula eu falei sobre teologia e experiência, né? E quando eu disse, aproveitar que o irmão me lembrou da oração, né? Quando eu disse para vocês sobre teologia e experiência, eu falei que a teologia e a experiência são assim, ó. Teologia aqui, experiência aqui. Se uma não levar para outra, em algum momento ela se tornará manca, né? Então, se você for um teólogo que não buscar ter uma devoção e experiência com Deus, você vai se tornar um fariseu, oco, vazio, sepulcrado. Mas se você for um cara que busca toda a experiência, etc, etc, mas não for um bom teólogo, você será alguém levado por qualquer vento de doutrina, vai ensinar errado para muita gente, prejudicar muita gente nas boas intenções que você tiver. E se tiver, se o Espírito Santo, se o inimigo não for capaz de corromper essas experiências ainda te enganando, tá? Então, eu vou pressupor que como nós estamos estudando aqui, vocês estão se dedicando para estudar, se aperfeiçoar e etc, né? Estão dando uma pesquisada às vezes em casa, vendo vídeo no YouTube, revendo a aula, né? Agora não dá para saber sobre a experiência, então eu queria dizer para vocês o seguinte, não precisa responder, qual de vocês está tirando 7 minutos por dia para parar o que você faz para ir orar? Né? 7 minutos só, não precisa me responder. Aí alguém diria assim, sempre dizem assim, não, mas eu vivo em oração, eu tenho uma vida orada, eita manto. Aí eu diria o seguinte, olha o que eu diria. A Fran, esposa do Christian, quantos anos vocês estão juntos? 15 anos, é bastante tempo. Você tem quantos anos, João Gabriel? 16 anos, João Gabriel ainda era um feto existencial quando eles já tinham um relacionamento. Aí imagina só, se conheceram, o Christian olhou para a Fran e falou assim, meu Deus, eu quero essa mulher. Que mulher bonita, eu quero essa mulher. Aí começaram a se envolver e ele, meu Deus, maravilha, que homem apaixonante. Passou um ano, ele não te dá atenção, não conversa com você. Você quer sair, ele não sai. Aí quando você vai reclamar, você chegou aí e tal, dizer que queria, que estava apaixonado e tal, e você nem sai comigo, nem. Aí ele fala pra você assim, mas meu bem, eu vivo uma vida que te ama. Quando eu estou no trabalho, eu continuo te amando. Quando eu estou no mercado fazendo compras, eu continuo te amando. Quando eu estou jogando no computador, eu continuo te amando. Então não preciso dar atenção para você de uma forma exclusiva, num momento que chamam aí de tempo de qualidade, porque em todo lugar que eu estou, eu continuo te amando. Eu vivo uma vida amada. O que você diria para ele? Um cabo de vassoura. Ia chamar você de falso. Eita, que palavra forte. Ué, eu não vejo por qual que seria a diferença do nosso Senhor. Obviamente, enquanto você dirige, você o ama, né? Enquanto você está cozinhando, você o ama, né? Agora, Jesus tinha esses momentos e Jesus era Deus, que dirá nós. Então, quem aqui tirou 7? Eu estava dando aula lá na faculdade, em Curitiba, aí tinha uma moça lá que eu falei umas coisas na aula, ela não gostou. Aí na outra aula fui falar sobre... era para passar um documentário, eu passei um documentário, depois era para a gente discutir sobre o documentário, sobre um avivamento que teve lá dos moravianos. E aí eu falei 3 tópicos sobre uma semelhança presente em todos os avivamentos, e um dos tópicos que eu falei foi a oração, né? Aí eu falei assim, pessoal, hoje os cristãos não oram mais, né? Aí ela falou assim, quem é você para falar isso? Você diz isso a partir do quê? Eu falei, nossa, ela já estava me dando... Teve até uma hora que eu falei assim, pessoal, sabe isso no comentário? Tem muita gente que diz que é lenda, que é mito. Não é, isso é verdade. Deixa eu ver se eu comecei a gravar. Ah, tá, comecei. Isso não é lenda, pessoal, isso é verdade, tá? Tem gente que fala lenda, não, mas não, é verdade. Ela olhou pra mim no meio da aula e falou assim, você tava lá pra saber? Você está mais. Rapaz, quase que eu falei isso, Satanás. Está repreendido, aparta-te de mim, né?
Aí na hora eu fiquei assim, tentado a dar algumas respostas, mas eu falei assim, não, vou tratar ela com cordialidade, né? E aí, quando falou sobre oração, eu falei assim, olha, vamos fazer, todo lugar que eu passo, tá, mas vamos fazer uma estimativa aqui. Quem é que ora 1 hora por dia? Eu levantei a mão, você ora 1 hora por dia? Ela ficou quieta. Daí eu falei assim, abra o Instagram de vocês, né? Vejam se vocês ficaram 1 hora hoje no Instagram ou ficaram até dormir. Então não é falta de tempo, né? Então nós ficamos mais no Instagram do que com Deus. E eu ainda estou dizendo, Senhor, é que quando eu estou no Instagram eu continuo te amando. Né? Então, pessoal, tenha uma vida de devoção ao Senhor. Senão isso aqui vai ficar oco dentro de você, vai te transformar às vezes num orgulhoso, entendeu? Numa pessoa que tem prazer em confrontar pelo confronto para se sentir superior. E o inimigo pega até a boa teologia e faz seu coração se corromper diante dela e não valeu de nada. Traz o ego também, né? Quê? Exatamente. Exatamente. Então, tenham uma vida de devoção ao Senhor, ok? Orem, orem e orem. Parem 2 vezes. Eu vou parar 2 vezes por dia para entrar 10 minutos. É 10 minutos só. Entendeu? Façam isso e isso será para bem para a tua alma. Inclusive vai ajudar na memorização, porque o maior interessado que você memorize a boa teologia é o Espírito Santo, porque você memorizando você vai passar. O maior interessado é Ele. Então você pode ter certeza que se você orar mais, ser mais devoto e buscar esse Senhor, a sua memória vai melhorar. Beleza? Vamos lá. Hoje, o que nós vamos ver? Hoje nós vamos começar a ver sobre o tema, de fato agora, do Reino de Deus. Do início ao fim de hoje, a aula vai ser sobre esse tema. Ok? E um exemplo, o Craig Keener, um autor que eu gosto muito, no Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, na página 31, ele diz o seguinte: os hindus que leram as palavras de Jesus, quem que leram? Quem são os hindus? Religião do hinduísmo, Índia, para aqueles lados lá, Ásia, religião de lá. Os hindus, quando leram a palavra de Jesus, necessário vos é nascer de novo, o que vocês acham que eles interpretaram? Perfeito, reencarnação. Porque eles caíram no erro de interpretar as palavras de Jesus a partir dos conceitos da sua própria cultura. E aí, interpretando as palavras de Jesus a partir do conceito da sua própria cultura, eles creram que Jesus defendia a reencarnação. E por que isso não pode acontecer com a gente? Qual é a diferença de acontecer isso com a gente, de interpretarmos as palavras de Jesus a partir do conceito das nossas próprias culturas? Vocês se lembram que eu fiz para vocês aqui uma brincadeirinha, uma dinâmica de o quê? Imagine que você achou uma carta e nessa carta está escrito assim: vamos juntos para a morada do sol e lá veremos a glória de Deus. O que você acha que significa isso, Christian? Imagina que você viu uma carta, uma pessoa enviando uma carta para um pastor e nessa carta estava escrito assim: vamos juntos para a morada do sol e lá veremos a glória de Deus. O que isso significa? Eu já sei qual é a resposta. Você já sabe? O que é, José? Aí fica... O que você acha que significa? Eu acho que é um convite. Um convite para o quê? Para ir para um lugar, uma coisinha que é perto, como se fosse uma morada, como se fosse um hotel. Um hotel? Um hotel chamado Morada do Sol. Vamos juntos para a morada do sol que lá veremos a glória de Deus. Teve gente que falou assim, acho que é o paraíso, o céu, né? É em Nova Andradina. A Morada do Sol é o bairro mais perigoso da cidade, que dá trabalho para as polícia. Então, sem entender a cultura de lá, olha só, 200 e poucos quilômetros de distância, em vez de interpretar a forma correta, que é o cara dizendo para o pastor: pastor, vamos lá para o bairro mais perigoso da cidade. Vamos ir de encontro e lá a gente vai ver a glória de Deus se manifestar. A gente pensa que o convite é o seguinte: vamos juntos para o céu e lá ver. Por quê? Nós caímos no erro de interpretar o texto a partir dos nossos próprios conceitos, da nossa própria cultura. Imagina 2000 anos para trás da Bíblia, né? Então,
Nós precisamos fazer este retorno. E fazendo este retorno, nós vamos hoje ver o quê? Primeiro ponto. Vamos rever. Qual é o segundo pilar do curso? Qual é o primeiro? E o segundo? Memorização. Parabéns, João Gabriel. Eu falei sobre meios que a gente vai utilizar para memorização. Quais são? Repetição. Um é escrever, falei do Agostinho, e outro é repetição. Eu não vou repetir a aula inteira não, de forma alguma, senão não faz sentido ter outra aula. Mas existem aspectos um pouco mais importantes que serão necessários repetir para o quê? Para memorização. Então hoje nós vamos ver, demonstrar de novo que o tema do reino de Deus é o mais importante na teologia de Jesus e é o tema a partir do qual Jesus lê toda a Bíblia. Jesus lê o reino de Deus, Jesus lê Gênesis a partir do reino de Deus, Êxodo a partir do reino de Deus, profetas a partir do reino de Deus, tudo a partir do conceito de reino de Deus. Depois nós vamos ver o que é um reino. O que é um reino. Depois nós vamos ver a diferença de um rei e de um tirano. Características de um bom rei. Porque antes de vermos o que é o reino de Deus, vamos ver o que é um reino primeiro. Então, o que é um rei, o que é um tirano, características de um bom rei, natureza da lei deste rei. Nós vamos ver reino dos céus na Bíblia e reino de Deus é a mesma coisa. Por que que eles dizem o reino dos céus não é deste mundo? Vamos ver sobre o anseio pelo reino de Deus na história de Israel e no período interbíblico. Nós vamos ver o impacto da chegada do reino de Deus em Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver hoje, beleza? Então é o seguinte, sempre na parte da manhã por conta do joguinho, não dá para passar tudo. Então se você puder, não falte na parte da tarde, porque na parte da tarde será o conteúdo mais importante e mais útil, mais profundo, tá bom? Qual é a lei do reino de Deus, etc. E como se vê o reino de Deus a partir de Jesus. Aí, por que isso aqui é mais importante para a gente já iniciar o conteúdo? Quem se lembra que eu falei o que é chave hermenêutica? Perfeito, é o óculos a partir do qual eu leio toda a Bíblia. Eu dei um exemplo para vocês do texto de Moisés com a mão levantada. Um ótico, se eu pego a teologia da honra e leio Moisés com as mãos levantadas e o povo ganhando a batalha, Moisés abaixava, o povo perdia a batalha. Aí tem gente que pega esse óculos hermenêutico da teologia da honra e diz o seguinte, olha aí, ó, quando o seu líder levanta a sua autoridade, sua espiritual, o seu líder ou alguma coisa levanta a mão, você vence e a bênção te alcança, porque a sua bênção está na mão do seu líder. Se ele abaixa a mão, você perde a bênção. Então a sua bênção está na mão do seu líder, etc, etc, etc. Isso é um óculos. Agora, se você pega um outro óculos, o óculos do reino de Deus que nos revela um rei que sofre, se a gente pega esse óculos, a gente pode estar dizendo assim, Moisés, você está velho aí, né? Você está velhinho, você não tem vocação para a guerra, e o povo está lá sofrendo e você está aí sentado de boa? Não, beleza, eu até entendo que você não tem vocação para a guerra, mas você vai sofrer junto. Levanta a mão e fica com a mão levantada. Mas por que, Senhor? Não, porque você vai ficar. É Deus convidando Moisés para compartilhar das dores do povo. E se você não compartilhar das dores do povo, se eles perderem, a culpa é tua. Mudou a interpretação ou não? Quem já ficou, você já foi do quartel, né, Eduardo? Foi o Jari que foi do quartel, né? Jari, o Adil já foi? Você ficou muito tempo já com os braços assim, Adilson? O que acontece? Você começa com 5 quilos, termina com uns 30, 40 quilos. Começa a doer os braços? Isso aqui começa a doer, pessoal. Mas não tinha nada que pesava mais que o fuzil quando mandava. Pois é, que ficar assim, ou assim. Agora imagina Moisés ficar assim durante o período de uma guerra. Chega na tua casa e tenta ficar 20 minutos assim parado. Não, dormente. Imagina Moisés ficar assim durante uma guerra. Só desse pouquinho eu já estou sentindo um pouco aqui. Começou a doer tanto o braço de Moisés, Moisés começou a sentir tanta dor. É bem provável que Moisés sentiu mais dor do que o guerreiro que sobreviveu. O guerreiro de Israel que sobreviveu pode não ter sentido tanta dor quanto Moisés. Pode ser que ele não levou espadada, não se feriu, sobreviveu bem. Doeu tanto que teve que chegar gente para o quê? Segurar o braço de Moisés. Óculos hermenêutico, muda tudo. Uma chave hermenêutica, um óculos a partir do qual a gente lê os textos, pode mudar tudo, levar você do norte ao sul.
Beleza? E por que que essa aula de hoje é importante tanto cedo quanto à tarde, mas principalmente à tarde? Porque hoje nós vamos fincar a estaca do que é a chave hermenêutica de Jesus. Nós vamos entender de fato o que é reino de Deus segundo Jesus. Nós só falamos de reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Vamos ver o que é reino de Deus segundo Jesus. E a partir desse conceito é que nós vamos começar nas próximas aulas. Nós vamos para Gênesis, nós vamos para Êxodo, vamos passar para o Levítico, vamos passar para o Deuteronômio, vamos passando nos profetas, vamos chegar nos livros históricos, período interbíblico, Novo Testamento e Apocalipse, tudo a partir da estaca de hoje. Então, se não entendeu a estaca que vai ser fincada hoje, quando a gente chegar lá para Gênesis, a pessoa vai ficar assim, ué, mas como assim está tirando essas conclusões? É por conta da estaca de hoje e do óculos de hoje. Ok? Vamos continuar. Então, para que vocês relembrem, eu li em aulas passadas um pequeno textinho para vocês, demonstrando que não é coisa da minha cabeça esse negócio de reino de Deus ser tema central no ensino de Jesus. Então eu vou reler aqui para vocês, só para que vocês saibam de fato que isso não é coisa da minha cabeça. E futuramente vou convidar a gente para participar das aulas aqui, outros teólogos. Vamos lá. Do início ao fim do ministério de Jesus, esse tema do reino de Deus é central. Mateus 4:23, Jesus começa pregando sobre o reino. Mateus 24:13, Jesus termina pregando sobre o reino. No livro O Reino de Deus e a Missão da Igreja, do Evandro Roque, na página 104, ele diz o seguinte: na teologia pode haver muitos debates e discórdias sobre os mais variados temas, mas quando se trata de afirmar que o reino de Deus é tema principal, isso é quase unanimidade. Então isso não é coisa da minha cabeça, beleza? O teólogo Karol Goniz, no livro Teologia do Novo Testamento, na página 1061, o reino de Deus está no âmago do ensino de Jesus. Teologia do Novo Testamento, do Bultmann, na página 41. O conceito predominante da pregação de Jesus é reino de Deus. Teólogo Goen, no livro A Igreja Missional da Bíblia, na página 101. O reino como um poder dinâmico em ação entre os homens é o centro da proclamação de Jesus e a chave para toda a sua missão. Joaquim Jeremias, no livro Teologia do Novo Testamento, na página 160. Devemos partir do fato que o tema central da proclamação pública de Jesus foi o reinado de Deus. Leonardo Gopel, no livro Teologia do Novo Testamento, na página 85. A concepção de um reino de Deus que será erigido no futuro é conhecida a todos os grupos do ambiente judeu de Jesus. Todos os grupos conhecia, mas por nenhum deles o conceito é usado de maneira tão compacta e central como Jesus. Ou seja, na história de toda a teologia judaica, nunca houve homem que pegou o tema do reino de Deus como tão central como Jesus Cristo. Teólogo George Eldon Led, no livro Teologia do Novo Testamento, na página 84. A erudição moderna revela quase que unanimidade ao afirmar que o reino de Deus é a mensagem central no tema de Jesus. Esse mesmo autor, que é uma das maiores autoridades do século passado do Novo Testamento, ele diz o seguinte no livro O Evangelho do Reino, na página 15. O tema da vinda do reino de Deus foi central na missão de Jesus. Teólogo que eu gosto muito, chamado Leon Morris, no livro Teologia do Novo Testamento dele, na página 114. A proclamação inicial de Jesus é resumida nestes termos: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Esse é o centro. Teólogo Udo Schnell, na página 98 do seu livro Teologia do Novo Testamento. Jesus fez o conceito do domínio divino, ou seja, do reino divino, centro de sua mensagem e subsumiu a este termo todos os outros conceitos, inclusive o conceito de salvação. Ou seja, a própria salvação é entendida a partir do tema do reino de Deus. Donald Crabb, no livro O Reino de Ponta Cabeça, na página 17. O tema central no ministério de Jesus e no seu ensino é reino de Deus. David Berkot, no livro O Reino que Alvoroçou o Mundo, página 15, o tema principal da mensagem de Jesus foi o reino de Deus. Gerhard Voss, na página 447, tema central é o quê? Reino de Deus. René Padilha, na página 213, Evandro Roque, na página 104 e 105. E Clayton André Kanz, no livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o reino de Deus, na página 35. Tá aqui, eu não li isso aqui porque é bastante. Ah, você tá lendo isso para se achar? Não, eu tô lendo todas essas citações para que você saiba o seguinte: isso não é coisa minha. Eu não tô, pessoal, tirando isso da minha cabeça.
Por isso que tudo que eu estou falando aqui, às vezes eu cito uma pancada de autores, não é, ele quer se achar. Não, é porque se eu chegar aqui e só ficar falando, você pode voltar para casa e pensar assim, o Luiz acha que sabe mais que todo mundo, é ele que é isso e que ele está tirando isso da cabeça. Não, pessoal, a grande erudição, a grande história da teologia cristã, a grande história da igreja, a maioria dos teólogos do mundo creem nisso que eu estou falando. Eu não aprendi nada sozinho, isso aqui eu aprendi com eles. Com grandes homens de Deus na história da igreja, tá? Então, justamente por isso, eu pergunto para vocês, já foi o suficiente de citações de autores? Se você for pesquisar o nome desses autores, são gente assim, muito séria, pessoal, na história da igreja, gente assim que fez trabalhos espetaculares. Então, uma pancada. E por último, teólogo, né, e o pior de todos eles, Luiz Henrique, o herege. O tema central na mensagem de Jesus é nos dar clareza sobre o que é e o que não é o reino de Deus. Vamos continuar então. Já falei sobre vocês que isso será a chave hermenêutica a partir da qual nós vamos interpretar tudo. E, pessoal, vejam como isso aqui é muito sério. Olha aqui, isso aqui é muito sério. O Christopher White no livro, leiam esse livro, A Missão de Deus, leiam esse livro. Ele é caro para comprar, mas tem em PDF. Ele diz o seguinte: sabe qual foi a mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Chave hermenêutica. Uma chave hermenêutica, um óculos hermenêutico, fez a transição de Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por quê? Agora, em Jesus e com Jesus, as pessoas enxergam os mesmos textos do Antigo Testamento com um óculos diferente. Este tema é extremamente importante, eu não estou falando bonito. Este tema é revolucionário. Mudar uma chave hermenêutica, mudar um óculos hermenêutico dos nossos olhos, pode fazer uma transição gigantesca e positiva se esse óculos for o óculos de Jesus. Por isso que saiu Antigo Testamento, Novo Testamento. Agora Paulo chega no judeu, e o judeu que já tinha o Antigo Testamento, o Paulo usa o próprio Antigo Testamento para evangelizar o judeu, porque o Paulo agora tem outras lentes. Aí, esse mesmo autor cita também um teólogo chamado Gohen. E ele diz o seguinte, eu anotei isso aqui, eu vou só falar uma coisa para vocês, ó. Tem 6 aspectos principais nas Escrituras. Primeiro, 6 pilares, 6 marcos. Pode falar. Esse que eu citei antes, a missão de Deus. A missão de Deus. E aí, o Gohen, ele diz no livro O Drama das Escrituras que existem 6 estacas principais, né? 6 aspectos principais nas Escrituras, que é o momento da criação. Segundo, queda. Terceiro, Israel. Quarto, a pessoa de Jesus. Quinto, a missão da igreja. E sexto, a nova criação. Nova criação. Então, todos esses 6 pilares, a criação, a queda e a história de Israel, a pessoa de Jesus, a missão da igreja e nova criação, escatologia, apocalipse, nós vamos enxergar com qual lente a partir de hoje nas aulas? Lente do reino de Deus. E então não será a lente da teologia da prosperidade, nem da teologia da honra, nem da teologia do coaching. Será as lentes a partir da teologia do reino de Deus. Podemos continuar? Alguma pergunta? Então vamos continuar. Oi? Eu tava... Agora você deu munição, cara. Essa é uma boa, você tava lá. Quem quiser café, pessoal, beba ali, tá? O café ajuda no sono. Acabou o café? Já acabou. Só o quê? Esses 6 são, na história bíblica, são 6, como se fossem 6 marcos, que a partir daquilo ali a história toda muda. Então tem a criação, outro marco a queda, outro marco Israel, marcos históricos, outro quarto Jesus, quinto missão da igreja, 6. Então são tipo 6 aspectos principais da história
bíblica, a história da revelação e a história humana. E nós vamos enxergar tudo isso a partir das lentes do reino de... Acabou o café, infelizmente. Vai ter que chamar. O sexto é nova criação. Vamos lá. O autor Clayton D. Cans, no livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o reino de Deus, ele diz o seguinte: se a gente quiser saber o que é reino de Deus, antes a gente precisa saber o que é um reino. Por exemplo, se eu quero saber qual é o carro do Edilson, para mim saber a característica do carro do Edilson, antes eu preciso saber o que é um carro. Por exemplo, se o Eduardo chegar lá numa tribo que só existe cavalo, e o Eduardo falar assim, o meu carro é branco, eles vão saber o que é isso? Não, porque eles não sabem nem o que é carro. Então, antes para eles saberem o que é o seu carro e a característica do seu carro, antes eles precisam saber o que é um carro. Exatamente. Tem um conceito inicial e depois ver... Nossa, mordi a língua forte, hein? Conceito inicial e depois saber o que é o seu carro. Então, antes da gente saber o que é reino de Deus, a gente precisa saber o que é um reino. Quero sugestões. O que é um reino? Eita Deus, essa foi poderosa, hein? Vamos bater palma para ele aqui, que unção! Chega até arrepiei, né? Conjunto de pessoas comandada por um cara, né? Mas e o reino da fantasia? E o reino da computação? E o reino quântico? E o reino dos insetos? Comandado por inseto-chefe. Qual que é o... Ele mudou, então não é comandado por uma pessoa, é comandado por um ser. Mas qual ser comanda o reino dos insetos? Um ser inseto. Abelha rainha, por exemplo. A abelha rainha é uma boa, ó, a abelha rainha. Mas a abelha rainha comanda todo mundo dos insetos ou só O reino dela. Só o reino da abelha, né? Mas e o reino dos insetos por si, o todo? Reino vai ser... O que vai ser? Teologia, né? Filo, reino... Mas é igual a gente, ó. Tem vários países, cada país tem o seu prefeito, seu rei. Tem que ter o rei. E aí, alguém tem uma sugestão? Alguém tem uma sugestão diferente do João Vitor? Um agrupamento de... Pode falar, Eduardo. Uma estrutura, eita, que palavra chique, hein? Estrutura de regimento. Você poderia ser um político, rapaz, esse discurso, se candidatar a deputado nessa estrutura regimental. É uma muito boa sugestão. Estrutura de regimento, alguém concorda com ele? Bem discorda. Ou alguém discorda dele? Ninguém? Então vamos lá, eu não quero... Oi? Depois dessa, ninguém quer passar vergonha. Não é vergonha não, eu te elogiei, meu irmão, não te zombei não, pelo amor de Deus, eu elogiei, achei chique. Esse dia numa aula, a aluna falou assim, isso é monotemático. Eu falei, eita! Monotemático, glória a Deus. Eu falei, essa palavra eu nunca tinha ouvido, né? Mas estrutura regimental muito boa, né? É uma ótima sugestão. Olha só, o que eu anotei aqui, mas tem várias definições possíveis e caminha junto com a do João Vitor e caminha junto com a dele. Que é o quê? O reino de Deus é um domínio, ou seja, um espaço, né? Um domínio regido por um princípio superior, ou ordem organizada sobre o princípio superior. Domínio ou ordem organizada sobre o princípio superior. Ordem organizada sobre um princípio superior. O reino dos animais, qual é o princípio superior que organiza essa ordem? O próprio conceito e a natureza da animalidade. A própria natureza da animalidade, do que é ser animal, é o princípio superior que organiza o reino dos animais. Eles têm uma natureza própria. O reino dos insetos tem uma natureza própria. O reino da fantasia, mesmo sendo uma fantasia, tem uma natureza própria, tem um princípio superior que rege. Você não pode dizer que essa carteira é reino da fantasia. Por quê? Porque ela não está sobre esse princípio
superior sobre essa ordem organizada, sobre esse princípio superior. Beleza? Então, ordem organizada. Ordem organizada. Ordem organizada sobre isso mesmo. Ordem organizada sobre o princípio superior. O reino quântico. Na ciência fala muito sobre reino quântico, né? O reino quântico, o reino da física. Qual é o princípio superior que o organiza?